Olá! O Cabeceira de hoje recebe a escritora e pesquisadora Luzirene Ferreira. Ela veio conversar com a gente sobre o seu livro Nas Asas da Imprensa. A obra trata da repercussão da abolição no Ceará nos períodos de 1884 a 85, na Corte Imperial. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Luzirene, o livro foi resultado da sua dissertação de mestrado. Eu gostaria de saber por que a escolha do tema? Esse livro ele foi resultado da minha dissertação de mestrado que eu defendi na Universidade Federal de São João del Rei em 2010. O tema ele foi escolhido na minha graduação, que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu achava muito estranho quando eu estava fazendo a graduação e comentava que o Ceará tinha abolido a escravidão e as pessoas não sabiam, na faculdade ninguém sabia quem tinha abolido, que havia uma abolição da escravatura antes da abolição de 1888. Então eu fiquei curiosa para saber se teve uma repercussão desse evento no período que aboliu a escravidão no Ceará. E aí comecei minhas pesquisas nos jornais da Corte, nos debates parlamentares, os jornais na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e os debates parlamentares eu pesquisei no site da Câmara dos Deputados. E eu me surpreendi porque houve uma grande repercussão, tanto na Corte como internacionalmente. O Ceará, houve festas, diversas festas, entre março a outubro de 1884, festas com o envolvimento de toda a população da Corte. E o Dragão do Mar, que foi Francisco Nascimento, o jangadeiro, que participou da abolição do Ceará, foi festejar lá no Rio de Janeiro, na Corte Imperial, e foi aclamado. Foi a jangada dele também, que eu ouvi falar que até hoje ainda tem um pedacinho da jangada no Museu Naval, lá no Rio de Janeiro. Eu não fui verificar, mas já me comentaram que ainda existe um pedacinho da jangada, porque houve festas, houve marcha cívica, houve diversas manifestações culturais para comemorar a abolição do Ceará. Não só na Corte, mas em diversos lugares também do Brasil, em outras províncias. O Amazonas aboliu a escravidão em 1884 também, dia 10 de julho. Rio Grande do Sul, dia 7 de setembro, eles também aboliram a escravidão, que é um desdobramento dessa abolição do Ceará. E também houve um grande debate em torno do elemento servil, o que ia fazer. Então, queriam que esses ânimos exaltados, os deputados, eles queriam calar, né? Queriam alguma forma de que essas pessoas não se rebelassem, porque eram assim, festas com 10 mil pessoas. Naquela época, imagina, 10 mil pessoas na praça pública, festejando, com quermesse, com todo tipo de festa, aquelas festas de regata, né, também havia jangadas, né? Jangadas, regata mesmo na Marina da Glória, no Cais. Então, houve diversas festas no Rio de Janeiro. Foi o lugar que mais repercutiu mesmo. E na França também repercutiu esse evento, com um banquete em Paris, com vários jornalistas e escritores da época. Victor Hugo ele escreveu sobre a abolição, parabenizou o Ceará por ser a primeira província a abolir a escravidão no Brasil. Então, esse pioneirismo da abolição não é só um pioneirismo, mas foi uma gota de liberdade que se expandiu pelo Brasil todo. E então foi uma importância muito grande, né? Do Ceará ter partido na frente, né? Como é que isso fala um pouco dessa repercussão em todo o país? Isso. A questão do Ceará ter abolido o decreto que o presidente da província, Sátiro Dias, decretou dia 25 de março de 1884, não é só aquele momento, foi uma pressão popular também, porque com o jangadeiro, com o povo querendo que acabasse a escravidão, até porque já não tinha mais tanto sentido, porque o Ceará já estava com vários problemas, questão de seca, como sustentar a escravidão não era nada barato, era caro.
Era caro também. Esse ponto. Mas não era só porque tinham poucos escravos, porque o Amazonas tinha 1.000 escravos e não foi o primeiro a abolir. Por que a escravidão era caro? Você acabou de falar. Era cara. A escravidão era cara, porque ela tinha várias leis que já impunham taxações, né, quem tinha escravos. E também não vinham mais escravos da África. Então, e também a questão da seca, né? As pessoas não tinham dinheiro nem para se alimentar. Como é que eles iam alimentar também a escravaria? E a seca, eles estavam para trabalhar, mas ele ia trabalhar em quê? Porque estava um estado de calamidade. A seca de 1879, ela perdurou muito tempo e, nesse momento, muitos já tinham se desfeito dos seus escravos. Mas, assim, para a sociedade escravista, não tinha sentido as pessoas trabalharem. Quem trabalhava na lavoura eram os escravos, mas tinha que ter também uma forma de sustentá-los. Como ia sustentá-los se não poderia nem sustentar mesmo? Então a escravidão ela era cara. E também tinha taxações, né? Para acabar a escravidão, várias taxações para quem tinha escravo. Então era uma mão de obra cara também, não era uma mão de obra assim, de graça, né? Como todo mundo pensa, né? Para o senhor também não era fácil ter escravo naquele momento. Luzirene, e como é que foi a repercussão também com relação à imprensa, porque o seu trabalho é direcionado nesse sentido, né, a repercussão da notícia da libertação dos escravos no Ceará, como é que essa notícia chegou até a Corte Imperial? Essa notícia, ela começou aos poucos, porque desde 1883, 81 também, o Ceará já estava começando a dar a carta de alforria, abolir. Então, em 83, o movimento chegou num momento que não tinha mais sentido continuar. Cada município começou a abolir. Primeiro foi Redenção. Começou a abolir, que antes era Carape, né? Começou a abolir aos poucos. E não tinha mais sentido continuar, né, com a escravaria, e havia uma pressão popular mesmo para acabar a escravidão, né? Então o Ceará pegou e essas notícias iam através de telégrafo, a imprensa mesmo, porque naquela época os jornais tinham coluna só para saber as notícias de todos os jornais da corte, pelo menos tinha uma parte que falava das notícias da província. Notícias internacionais, como hoje tem, né, colunas, né, que falam sobre o que está acontecendo em cada parte, né, do país. Então, naquela época havia também. Então, geralmente chegava de telégrafo, correio, paquete, né, embarcações, chegavam essas notícias. E aí a abolição, o 25 de março foi escolhido esse dia porque era completando 60 anos da primeira Constituição do Brasil, que é 1824. Então, essa data ela é simbólica. Ela também estava comemorando também a primeira Constituição do Brasil. Marca uma outra data importante. Todas as datas são simbólicas, tem um motivo, um significado. E não foi pacífico, não foi um momento pacífico, até porque Sátiro Dias foi exonerado alguns meses depois. O imperador ele ficou meio à parte também, porque as províncias tinham uma autonomia. E chegou ele não poderia ser contra nem a favor, porque foi um movimento que chegou para as ruas, que saiu dos salões requintados e espalhou-se pelas ruas. Então era um momento muito crítico, crise política. Então foi assim, foi chegando aos poucos as notícias, até que, para você ter ideia, eu falo que teve uma sincronicidade de eventos. Ao mesmo tempo que estava comemorando o decreto de 25 de março aqui no Ceará, comemorou-se lá no Rio de Janeiro e na França, em Paris. O mesmo momento as festas são feitas na sincronicidade. Então as notícias chegavam bem antes, tinha telégrafo também. Então as províncias não eram tão separadas assim, apesar da distância, elas eram conectadas. Fala então, apresenta aí o livro para a gente. Livro... O meu livro, ele trabalha essa questão, é um livro mais de história política e cultural, ele trabalha essa questão da repercussão da abolição, seus desdobramentos, que eu já comentei sobre a lei do sexagenário,
que ele impulsionou os debates no Parlamento Brasileiro, impulsionou o debate sobre os rumos da questão civil, a questão imigrantista também. Mas eu toco mais na questão das festas, as festas que aconteceram na corte e em Paris também. Então, o meu trabalho está voltado para essa cultura política a favor da abolição. Como o Ceará contribuiu para que ocorresse a abolição no Brasil. Esse é o livro, e você também foi homenageada aqui na Assembleia Legislativa, né? Mostra aí para a gente a homenagem que você recebeu, uma placa, né? Homenagem da Assembleia Legislativa em comemoração aí marcando os 130 anos da abolição no Ceará, e a escritora e pesquisadora Luzirene Ferreira foi homenageada. Luzirene, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo livro que você escreveu aí, que foi a sua tese, a sua dissertação de mestrado. E onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? O livro está disponível aqui no Ceará, na livraria Feira do Livro. E também pode comprar também pela internet. É só colocar. A editora Multifoco está disponível também. E também tem a livraria Travessa. Mas aqui no Ceará é melhor comprar porque não tem frete, essas coisas todas, né? Mas ela está disponível. Quem quiser conhecer um pouquinho da história do Ceará, a história dos negros no Ceará, pode adquirir o livro, que é um ótimo livro. Livro Nas Asas da Imprensa, a repercussão da abolição na escravatura na província do Ceará nos períodos do Rio de Janeiro, de 1884 a 1885, da pesquisadora e escritora cearense Luzirene Ferreira. Parabéns, querida, parabéns pelo seu trabalho, aí de grande importância aí para a nossa história, resgatando aí a história da escravatura no Ceará, que foi tão importante para o Brasil. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.